Aí galera, aqui é o professor Nadimir Quadros com mais um Pensando a Filosofia. E vamos combinar, está na aula, cai na prova. Muito bem, vamos abordar então a aula número 6 do segundo ano, onde que nós temos o título Filosofia Moral, Utilitarismo e Bioética. Eu vou procurar abordar agora os seguintes pontos: a questão do utilitarismo, a base do utilitarismo, a natureza humana segundo Bentham e segundo Mill, Jeremy Bentham e John Stuart Mill, e bioética, abordando rapidamente a questão da clonagem e manipulação genética e suas incidências éticas. Muito bem, vamos começar então fazendo uma pequena provocação que diz assim que se você acha, digamos assim, justo prejudicar um número pequeno de pessoas e ajudar uma maioria, né? Então, para os utilitaristas, isso que nos soa frio e talvez calculista é a única forma possível de se falar de ética. Para eles, é necessário deixar de crer em uma ética que se alcançaria por milagre, por exemplo, e buscar em cada ação verificar o quê? A consequência. Para estes autores, tanto Bentham como Mill, cada ação influencia na vida de outras pessoas. E ao propor que as ações sejam guiadas por algo superior, virtude, honra, pode ser desconsiderado, pode ser desconsiderado, de certa forma, as consequências dessas coisas. Então, o único guia da ação para eles é a razão e o cálculo. Mas aí existe uma pergunta: mas será que isso é tão frio quanto parece mesmo? Ou seria uma solução séria que não conseguimos acatar, cada um de nós, por termos medo, por ser talvez uma decisão muito dura? Muitas das éticas que foram estudadas até então se aplicam na realidade diária e não se furtam de serem testadas em situações de crise. Contudo, alguns pensadores, exatamente como o Mill e o Bentham, repensaram a ação ética e o papel desta na sociedade, pondo em questão alguns pressupostos que universalmente estariam implicados. Então, claro, eles são filhos do tempo e do pensamento econômico deles. Esses pensadores criaram estruturas, essa estrutura ética que se dá o nome de utilitarismo, focada no quê? Na maximização da felicidade para a maioria e minimização dos danos relegados a uma minoria. Ou seja, você beneficia uma grande maioria, mas como não podemos atingir 100%, uma minoria sairá prejudicada. E tal determinação pode parecer seca e estranha a princípio, mas é muito bem estruturada por esses autores e está na base da maioria das ações atuais políticas em relação à coletividade. A natureza humana, vista tanto por Bentham como por Mill, elas vão mais ou menos na seguinte direção. Para Bentham, no caso, Bentham, propõe que o princípio de ética não se pode ser ficcional, não pode ser uma ficção, e deve estar ancorado na definição de natureza humana, certo? Este princípio está diretamente ligado à natureza humana e cunhado pelo autor, e aí então, exatamente por causa disso, dá-se o nome de princípio de utilidade. E esse princípio é cunhado com a ideia de que todos gostamos do prazer e não gostamos da dor, e aprova qualquer ação que consiga aumentar a felicidade, aqui no caso ligada diretamente ao prazer. Ok, pessoal? E no caso do Mill, nós vamos ter a determinação da justiça de um ato, digamos assim, um ato não está incorreto, a determinação da justiça de um ato, enquanto se coloca em jogo as relações de utilidade. Contudo, deve-se levar em consideração, segundo ele, a estruturação de um conjunto mais amplo de moralidades.
não sendo tão restrito a um pequeno número. Para ele, a consideração seca de prazer e dor, ou seja, lê-los apenas enquanto resultado puro, é um equívoco. De fato, a natureza humana é guiada por esses princípios, mas é necessário que deva-se avaliar o que se enquadra em cada um desses princípios. Seria nesse sentido. Então, saindo de Stuart Mill e saindo do Jeremy Bentham, a gente entra na bioética. Então, quando nós pensamos bioética, nós já imaginamos questões ligadas à vida por causa do radical bios. O termo bioética é uma junção de dois termos de origem grega, bio mais ética, cujo significado está ligado à discussão acerca do impacto que as ações humanas têm sobre a natureza. Inicialmente forjada para designar as discussões ambientais, a bioética foi pouco a pouco se aproximando das discussões sobre o significado da vida, as consequências da criação em laboratório, bem como da alteração de estruturas orgânicas, certo? Então, partindo disso, se nós tivermos que abordar o assunto, por exemplo, da clonagem, temos clonagens de animais que foram parcialmente bem-sucedidas nos últimos anos, e isso gerou algumas discussões sobre a possibilidade de criar clones humanos. E aí, a primeira pergunta que a ética questiona, o que justificaria tal ato e quais as consequências de um indivíduo ter alguém idêntico a si, começam a surgir. Outra questão central que foi enriquecida com a clonagem foi a discussão da própria natureza humana enquanto valor único, né? Então, se tem um valor único, como lidar com essa questão do clone? Por mais que um clone fosse então perfeito, recriar as condições sociais de modo idêntico seria talvez impossível, ou seja, porque o ser humano é um ser humano, é um ser histórico, o que leva à clássica discussão entre inatismo e sociabilidade, ok? Contudo, enquanto a clonagem animal e vegetal se apoia em argumentações sobre a diminuição da fome ou a melhora desses animais, a clonagem humana é apenas justificada pelo ímpeto das descobertas. Então, a questão é: tudo o que podemos fazer, devemos fazer? Essa é uma coisa que se coloca dentro de toda essa questão da bioética. Quando nós falamos de manipulação genética, no que diz respeito a humanos, a discussão fica ainda mais acirrada. A manipulação genética pode ser de fundamental importância para prolongar e salvar milhares de vidas, assim como a pesquisa em células-tronco. Contudo, enquanto esta segunda, que no caso seria células-tronco, só gera polêmica por conta da questão religiosa, a manipulação genética se encontra em uma outra polêmica ligada ao problema da eugenia. A eugenia é um conceito que trabalha com o radical eu e genus, eugenia. Eu, bom, boa. Então seria boa genética, que incluiria a capacidade de nós manipularmos o embrião a partir de procedimentos aonde que você poderia escolher o sexo da criança, poderia escolher se você gostaria que ela tivesse olhos azuis, uma pele mais clara e por aí vai. Então, não é de hoje a busca por melhores condições genéticas humanas, e isso até já causou problemas na história, certo? Contudo, muitos povos, tendo essa ambição, acabaram então o quê? Promovendo processos eugênicos, ou seja, a pretensão de superioridade de um tipo genético sobre outro. Uma das questões que permeia a manipulação genética é o que poderia impedir que em laboratório se começasse um processo de separação entre um conjunto de genes considerados bons e um conjunto de genes considerados ruins. Então, essa questão da bioética, ela está estruturada nesses pilares que aqui não se discute se é bom ou se é ruim.
O que está se discutindo é exatamente a pergunta: até que ponto realmente essas atitudes relacionadas à pesquisa científica elas são verdadeiramente éticas. Então, todo e qualquer pensamento a respeito disso, no vestibular ou no Enem, ele vai estar alicerçado mais ou menos dentro desse caráter. Ok, pessoal? Muito bem, galera. Essa é mais uma aula importantíssima para uma prova de vestibular ou de Enem. E não se esqueça, hein? Se está na aula, cai na prova.